Graça e paz, amados irmãos. Antes de fazer a abertura da aula, eu gostaria de agradecer a cada irmão, a cada irmã que caminharam comigo em unidade, em oração, em amor. Louvo e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês sabem que aprove a Deus recolher o meu Pai para junto dele. E hoje meu Pai descansa na glória. E eu louvo e agradeço a Deus por cada ano de vida que Ele me permitiu e permitiu a minha família vivermos em amor, em carinho, em união com meu Pai. Mas nós sabemos que somos peregrinos aqui nesta terra. E enquanto peregrinos formos, que possamos caminhar no centro da vontade de Deus. Eu quero louvar e agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável e é soberana. Eu gostaria de deixar um versículo que se encontra em Salmos 46, que nos diz assim, do versículo 1 ao versículo 5. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Que no dia de hoje, sempre, tenhamos a nossa fé, a nossa esperança depositadas no altar do Senhor. Que saibamos que Cristo está conosco dentro do barco. E por mais revolto que esteja o mar, por pior que seja a tempestade, por mais forte que sejam os ventos contrários, Cristo está conosco dentro do barco. E no tempo separado por Ele, Ele acalma a tempestade, Ele cessa o mar revolto, o vento bravio, e Ele nos leva a águas tranquilas, mas é no tempo separado por Ele. Por isso, em meio às lutas, em meio às dores, em meio à tristeza, saiba que Cristo está dentro do barco. E quando Cristo está dentro do barco, nós vivemos verdadeiramente a paz que excede todo o entendimento. Que no dia de hoje possamos declarar: eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Que possamos declarar juntos: eu sei que o meu Redentor vive. E se porventura você que está me ouvindo no dia de hoje ainda não teve um encontro genuíno com Cristo Jesus, declare no dia de hoje que o aceita como único e suficiente Salvador e viva essa paz que excede todo o entendimento. Por maiores que sejam as lutas, as dores, Ele está conosco. Ele está dentro do barco. Que no dia de hoje e sempre tenhamos essa certeza. Cristo é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, é o nosso refúgio. E Ele está conosco dentro do barco. E enquanto peregrinos formos nesta terra, que possamos servi-lo e viver o verdadeiro cristianismo. Servi-lo em espírito e em verdade. Que possamos ser íntegros, retos. Que possamos ser sinceros e amar. Amar como Ele nos amou. Que possamos amar. Não só de palavras, mas através do nosso testemunho de vida. Que Deus a todos abençoe, guarde, fortaleça. E no meio das dores, das tristezas,
que tenhamos essa certeza que o nosso Redentor vive e Ele cuida de cada um de nós. Bem, a nossa lição de hoje é a lição de número 13, que tem por tema a vitória na fé. E ela está embasada em 1 João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. E o texto-chave se encontra em 1 João 5, versículo 4, que nos diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. No dia de hoje eu convidei o nosso amigo, irmão, professor Marcos Pereira Matias. Ele estará ministrando para nós a lição de hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa usá-lo, meu irmão, amigo, a ser um instrumento para falar aos nossos corações no dia de hoje. Que Deus o abençoe e que Deus a todos abençoe. Até o próximo estudo. Que agora possamos ouvir a mensagem de Deus, aquilo que Deus tem para falar com cada um de nós através do nosso irmão, professor Marcos Matias. Um abraço a todos vocês. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite para você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Meu nome é Marcos. Hoje estaremos dando continuidade aos estudos das cartas de João. E hoje será a lição 13, a vitória na fé, que está em 1 João 5, dos versículos 1 ao 5, que será lido no decorrer do nosso estudo. Para tanto, vamos estar buscando a orientação de Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvamos e glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Obrigado por mais este dia de vida que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado pela Tua graça salvadora ter nos alcançado, Senhor. Clamamos ao Senhor que conduza, Pai, o estudo da Tua palavra conforme o Teu querer, Pai. Pai, que tudo seja de acordo com a Tua santa vontade. Esta é a nossa oração e que também pedimos que abra nosso entendimento para compreendermos cada vez mais e mais a Tua palavra e oramos agradecidos, oramos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Pois bem, a lição que estudaremos hoje nos exorta a sermos vitoriosos na nossa carreira cristã, usando para tanto os exercícios espirituais evidenciados pelo apóstolo João nos primeiros versículos do capítulo 5 de sua primeira carta, quais sejam a fé em Jesus, o amor aos irmãos e a obediência a Deus. Tópicos propostos pelo autor da lição. E ainda tomarmos conhecimento de que a vida cristã é um constante desafio e que, para sermos vencedores, temos que nos exercitar espiritualmente, tendo uma vida regada pela palavra de Deus e sermos obedientes aos seus mandamentos. Fazendo uma analogia com um atleta que tem como alvo ser vencedor nos Jogos Olímpicos, constatamos que tal pessoa se esforça incansavelmente para obter o melhor de si. Para tanto, precisa se exercitar diariamente, chegando até treinar 12 horas por dia. Tendo uma alimentação adequada, não ter vícios, precisa ser persistente, dedicado, disciplinado e etc. O atleta tem em mente ser vitorioso, daí vem a sua persistência. Na nossa caminhada de vida como cristãos, somente seremos vencedores se vivermos de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Para tanto, é indispensável termos fé em Cristo e viver de acordo com os seus preceitos. A vida cristã é uma corrida de fé. Sim, é uma corrida de fé. Temos que alcançar um alvo que é a esperança, ou seja, a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Já que estamos falando de fé, faço uma pergunta a você. E eis a pergunta: qual o seu conceito de fé? Tic-tac, tic-tac. Bem, acho que você já pensou e chegou a uma conclusão. No livro de Hebreus 11, versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam
a convicção de fatos que se não veem. A fé inclui a convicção mais sólida possível, a segurança presente dada por Deus acerca de uma realidade futura e certa. A verdadeira fé é uma segurança divina oferecida a todos que aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador. A fé é uma dádiva de Deus. Lá em Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Somos totalmente dependentes de Deus em tudo. E ainda, sem fé em Jesus Cristo, uma pessoa não tem como agradar a Deus. Se não vejamos o que está escrito em Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A vida vitoriosa do cristão está diretamente relacionada à dependência da vitória de Cristo. O apóstolo Paulo expressa em sua epístola aos Colossenses 2, versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Todo ser humano possui para com Deus uma dívida impagável. Diz lá em Romanos 3, versículos 23 e 24, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E estão, portanto, debaixo da sentença de morte. Sim, estão debaixo de uma sentença de morte, mas a graça salvadora de Cristo nos livra desse mal. E diz lá em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim sendo, por meio da morte sacrificial de Cristo na cruz, Deus apagou totalmente o nosso certificado de dívida, perdoando-nos por completo. Deste modo, os pecados dos cristãos foram todos postos na conta de Cristo, encravados em sua cruz. Portanto, conclui-se que crer em Jesus Cristo é a única maneira de ser vitorioso, ou seja, vencer o mundo e alcançar a vida eterna. Ressaltamos que o mundo em questão é o sistema moralmente corrupto em oposição a tudo que Deus é e preza. Os que creem em Cristo estão inseridos na vitória dele, visto que somos participantes da natureza divina. Está lá em 2 Pedro 1, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Eu pergunto, que paixões são essas que tem no mundo? Vamos buscar lá em Gálatas 5, 19 e 21, diz: ora, as obras das carnes são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos prevenis, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quando sou coparticipante da natureza de Cristo, tenho que viver buscando sempre a santificação, vivendo na íntegra o que diz em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Passaremos agora a desenvolver nosso estudo versículo por versículo, englobando todos os tópicos propostos pelo autor. Dos versículos 1 ao 5 da primeira carta, João introduz o tema da vida vitoriosa, dando continuidade ao que ele iniciou em 1 João 4, 19 ao 21, que diz, isso foi um estudo feito na lição anterior, que era 12, diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também
seu irmão. Em 1 João 5,1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ao longo de sua primeira carta, João apresenta 3 provas pelas quais os salvos em Cristo podem, de certa maneira, aferir a fé e a certeza genuína de salvação. A fé em Cristo, que é a prova doutrinária, o amor aos irmãos, a prova social, e a obediência aos mandamentos de Deus, a prova moral. Em 1 João 5,1, o apóstolo reforça aos seus leitores a evidência da prova doutrinária. Jesus é o Cristo, ou seja, Cristo é o que ele representa, o ungido de Deus, o Messias enviado ao mundo para salvar os pecadores arrependidos. Também refuta a heresia destilada pelos falsos mestres que negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo, os gnósticos, que afirmavam que o corpo de Jesus não era real, mas somente parecia ser físico. Uma outra ramificação deste ensino herege sustentava que o Cristo divino, um aion ou emanação angelical, uniu-se a Jesus humano no seu batismo, mas o deixou pouco antes de sua crucificação. Dessa forma, o Cristo espiritual não teria sofrido nem morrido realmente pelos pecados da humanidade. A fé salvadora é a primeira característica de um vencedor. O termo crer expressa a ideia de uma fé contínua, mostrando que a marca dos cristãos genuínos é que eles permanecem na fé ao longo de toda a sua vida. Todo aquele que deposita sua fé em Jesus Cristo como único Salvador nasceu de novo e, consequentemente, é um vencedor, é um vitorioso. Os filhos de Deus manifestarão a realidade de que nasceram de novo ao continuarem a crer no Filho de Deus, o Salvador. O novo nascimento leva-nos a uma relação de fé permanente com Deus e com Cristo, seu Filho. João, ao dizer, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido, retoma a importância do amor fraternal. Aqueles que são gerados por Deus são os filhos de Deus, são os genuínos cristãos. Aprendemos que a ausência de amor é a negação tanto da fé como de qualquer relação com Deus, porquanto Deus é amor. Em João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E assim sendo, aquele que ama ao seu irmão é nascido de Deus. Por conseguinte, quem não ama a seu irmão não é nascido de Deus. Se o cristão não tiver o coração aquecido pela fé, não conseguirá demonstrar amor pelos outros. O versículo de 1 João 5,2 diz: neste conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. A segunda característica de um vencedor é o amor. O vencedor não somente crê em Deus, mas ama a Deus e aos seus irmãos na fé. E aqui eu deixo uma pergunta para você. Como posso demonstrar o amor ensinado por Jesus ao meu irmão? Diz lá em João 13,34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Bem, passou um tempo, então chegou a uma conclusão? Não devemos nos esquecer que o amor é a prática da fé. A base é o amor a Deus expresso na prática de seus mandamentos. Isso aponta para a santidade através da observância de todos os preceitos morais de Deus, mas também faz referência para a prática do primeiro e segundo maiores mandamentos, como está descrito em Marcos 12, 30 e 31. Jesus falando: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amar os filhos de Deus tem um vínculo direto com a obediência. O amor precisa ter seu lado prático e não somente o contemplativo. Isso mesmo, pois o amor aos irmãos é uma prova incontestável de que amamos
a Deus. O amor a Cristo é inseparável da obediência a Ele. A obediência aos seus mandamentos é a evidência do amor que os crentes têm a Cristo e ao Pai. Diz em João 14, 21 e 24, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é a minha, mas do Pai que me enviou. Chegamos ao versículo 3 de 1 João 5, que diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Sim, são leves, meu fardo é leve, como diz Jesus Cristo. A obediência é a terceira característica de um vencedor. A vida vitoriosa está diretamente ligada a uma vida de obediência à palavra de Deus. A obediência, como já vimos, é um claro sinal de amor a Deus. O amor a Deus é a observância dos seus mandamentos. Os seus mandamentos não são penosos, antes libertam os cristãos para ser as pessoas que Deus idealizou na criação, seres santos que refletem limpidamente a imagem de Deus. Outros, sim, em contraste com as tradições religiosas penosas criadas pelos líderes judaicos, como está em Mateus 23, dos versículos 2 ao 4, que diz, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Chegamos ao nosso versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Todo o que é nascido de Deus trata da nova natureza do Filho de Deus. A regeneração, isto é, um novo nascimento espiritual, concede a vitória sobre o mundo que se opõe a Deus. A fé que vence o mundo é a fé em Jesus Cristo. Mundo, neste contexto, é o sistema de engano e iniquidade satânico em escala mundial que se opõe ao reino de Cristo na terra. Aquele que supera o mundo obedece a Deus em vez de cumprir as expectativas do mundo. Se amarmos a Deus, obedecer-lhe será um prazer para os salvos. A fé em Jesus Cristo é a dedicação da vida a Ele, fazem do cristão um vencedor. Chegamos ao nosso versículo 5, que é 1 João 5, versículo 5, último versículo do nosso estudo, que diz, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? A fé que vence o sistema maligno do mundo envolve a convicção doutrinária e declarada verdadeira de que Jesus é o Filho de Deus. Em 1 João 2, versículo 22, diz, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Qualquer pessoa que negue a verdadeira natureza de Cristo é um anticristo. Negar a Cristo significa negar o próprio Deus. E eu deixo aqui uma questão para que possamos refletir. Eis a questão. É possível obedecer a Deus sem ter fé em Jesus Cristo e não amando aos irmãos? Então, é possível? Uma questão para que a gente reflita profundamente em nossas vidas. Então, vamos para a nossa conclusão. Ok? Nesses 5 versículos, o apóstolo João entrelaça fé, amor e obediência como um todo, de modo que não se consegue separá-los. Eles existem mutuamente numa relação dinâmica, pois assim como a prova genuína do amor é a obediência, a prova genuína da fé é o amor. Eu vou repetir.
Assim como a prova genuína do amor é a obediência, a prova genuína da fé é o amor. Se os 3 pontos, fé em Jesus Cristo, amor aos irmãos e obediência a Deus, forem seguidos, teremos vitória sobre o mundo. Porque somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo. Como falou o apóstolo Paulo. Assim sendo, devemos procurar ter uma vida de santidade, amar aos nossos irmãos e sermos obedientes aos mandamentos de Deus. Aqui nós encerramos nossa lição e caso você tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma colocação ou alguma pergunta, estaremos totalmente disponíveis a respondê-las, ok? E sem esquecer de avisar, temos também um material didático também postado para que você possa baixá-lo e também acompanhar a aula, ok? Vamos orar a Deus agradecendo por tudo que Ele fez. Senhor, meu Deus e meu Pai, oramos agradecidos ao Senhor pelas suas bênçãos em nossas vidas, Pai. Ó Senhor, que cada palavra falada aqui, Pai, possamos realmente, Pai, guardá-las em nosso coração, Senhor. Como falou Davi, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que possamos ter uma vida viva, Pai, de acordo com a Tua palavra e sermos obedientes aos Seus mandamentos, Pai. Ó Pai, guarda-nos todos nessa semana que te pedimos. Abra nossa mente para o Teu ensino, Pai, que possamos ser cada vez mais e mais firmes na Tua palavra. Esta é a nossa oração. Oramos agradecidos, oramos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.